A violência segundo a OMS. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estabelece uma tipologia de 3 grandes grupos segundo quem comete ato violento, sendo eles violência contra si mesmo, autoprovocada, autoinfligida, violência interpessoal, doméstica e comunitária e violência coletiva, grupos políticos, organizações terroristas e milícias. A violência autoprovocada ou autoinfligida compreende a ideação suicida, autoagressões, tentativas de suicídio e até mesmo suicídios. A violência interpessoal ou violência doméstica intrafamiliar considera-se a que ocorre entre os parceiros íntimos e entre os membros da família, principalmente no ambiente da casa, mas não unicamente. É toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade de direito ao pleno desenvolvimento de outra pessoa da família. A violência interpessoal também é conhecida como extrafamiliar e comunitária, sendo definida como aquela que ocorre no ambiente social em geral, entre conhecidos ou desconhecidos. É praticada por meio de agressões às pessoas, por atentar à sua integridade e vida ou aos seus bens, e constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças de segurança pública e sistema de justiça, polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. A OMS estabelece também distinções sobre as naturezas da violência, sendo elas: violência física, também denominada cívica física. Maus tratos físicos ou abuso físico. São atos violentos nos quais se fez o uso da força física de forma intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Ela pode se manifestar de várias formas, com tapas, beliscões, chutes, torções, empurrões, arremessos de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre outras. Violência psicológica e moral é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender as necessidades psíquicas de outro, e toda ação que coloca em risco ou cause dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da pessoa. Tortura é o ato de constranger alguém com emprego de força ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com fins de obter informação. Declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Provocação ou omissão da natureza criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa. Tráfico de seres humanos inclui o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ao uso da força ou outras formas de coação, à situação de vulnerabilidade para exercer a prostituição ou trabalho sem remuneração, incluindo o doméstico, escravo ou de servidão, casamento servil ou para remoção e comercialização de seus alvos, com emprego ou não de força física. Violência financeira e econômica. É o ato de violência que implica dano, perda, subtração, destruição, retenção de objetos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, valores de pessoas atendidas ou da vítima. Consiste na exploração imprópria ou ilegal ou no uso consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Negligência ou abandono. É a omissão pela qual se deixou prover as necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa atendida. Exemplo: privação de seus medicamentos, falta de cuidados necessários com a saúde, descuido com a higiene, ausência de proteção contra as inclemências do meio, como o frio e o calor, ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. Trabalho infantil. É o conjunto de ações e atividades desempenhadas por crianças, com valor econômico direto ou indireto, inibindo-as de viver plenamente sua condição de infância e adolescência. Refere-se a qualquer tipo de atividade efetuada por crianças e adolescentes de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes desqualificadas e que põem em risco seu bem-estar físico, psíquico, social e moral, limitando suas condições para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. Violência por intervenção legal. Trata-se da intervenção por agente legal público, isso é, representante do Estado, polícia ou de outro agente da lei no exercício de sua função. Segundo a CID 10, pode ocorrer com o uso de armas de fogo, explosivos, uso de gás, objetos contundentes, empurrão, golpe, murro, podendo resultar em ferimento, agressão, constrangimento e morte. Empatia e comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? É uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até com nós mesmos. Curiosidade. Sistematizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, CNV, foi inspirada nos trabalhos de resistência não violenta de Gandhi. Por meio da escuta ativa e profunda, o método faz com que as interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia. Para isso, a CNV propõe 4 componentes para orientar a nossa comunicação, sendo eles observação, sentimentos, necessidade e pedidos. Observação. Consiste em separar o que de fato aconteceu em uma situação das avaliações que fazemos sobre ela. Quando falamos de forma objetiva, ou seja, sobre o que observamos, vamos para a conversa compartilhando uma mesma realidade. Isso afeta a disponibilidade para outra pessoa continuar discutindo. Sentimentos. Consiste em entender qual sentimento a situação desperta depois da observação, expressar esses sentimentos e se permitir ser vulnerável. Ampliar o vocabulário dos sentimentos faz com que seja mais fácil nos conectarmos às outras pessoas quando contamos da nossa experiência, e também ajuda a estar atento à mensagem que o sentimento transmite. Necessidade. Entender que por trás de cada escolha existe uma necessidade pessoal, fica mais fácil de compreender a real motivação. Ter consciência do que precisamos e de nossas necessidades torna mais fácil encontrar alternativa para solucionar os conflitos. Pedidos. São a expressão de como gostaríamos de atender nossas necessidades. Quando fazemos pedidos, damos ao outro a oportunidade de colaborar com o que é importante para nós. A ideia, então, é fazer pedidos claros e específicos para que as outras pessoas compreendam o que verdadeiramente nos importa e saibam como contribuir para a nossa vida. Nós vamos fazer um show. Vai ser divertido, eu prometo.
Vocês podem ficar nas carteiras fazendo os exercícios ou podem participar do jogo. De qualquer jeito, tem que esperar o sinal tocar. Esta aqui é a nossa linha do jogo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se a pergunta tiver a ver com vocês, vocês pisam na linha. E depois se afastam para a próxima pergunta. Fácil, não é? A primeira pergunta. Quantos de vocês têm o CD novo do Snoop Dogg? Tudo bem, podem voltar. Tá bom, próxima pergunta. Quantos de vocês moram nos conjuntos? Quantos de vocês estiveram no reformatório ou na cadeia por algum tempo? Campo de refugiados conta? Você decide. Quantos de vocês conhecem alguém numa gangue? Quantos de vocês estão numa gangue? Tá legal. Foi uma pergunta idiota, não foi? Estar afiliado a gangues é proibido na escola. Me desculpem pela pergunta, eu viajei. Tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta mais séria a vocês. Fiquem na linha se perderam um amigo por causa da violência das gangues. Fiquem na linha se perderam mais de um amigo. Três. Quatro ou mais. Vamos homenagear falando o nome dessas pessoas onde quer que elas estejam. Muito obrigada a todos. Bom, agora eu tenho uma coisa para vocês. Todos têm a sua própria história. E é importante que contem sua própria história. Até para vocês mesmos. Então, o que vamos fazer é... Nós vamos escrever todo dia nesses diários. Podem escrever sobre o que quiserem. O passado, o presente, o futuro. Podem escrever sobre o dia a dia ou podem escrever músicas, poemas, sobre as coisas boas ou coisas ruins. Qualquer coisa. Mas tem que escrever todos os dias. Tenham sempre uma caneta sempre que sentirem a inspiração. Mas não vou dar nota para eles. Como posso dar um A ou um B por escreverem a verdade? Eu não vou lê-los, a menos que me deem permissão. Vou precisar checar se vocês fizeram um registro, mas vou apenas passar os olhos para verificar. Se quiserem que eu leia, eu tenho, dá licença, um armário aqui e ele tem uma tranca. Eu vou deixá-lo aberto durante a aula. E podem deixar o diário aqui se quiserem que eu leia. Eu vou fechar este armário ao final de cada aula. Tudo bem? Bom, vocês podem vir aqui, um por um, e pegar o diário. Quando vocês quiserem.